Olá meninos, tudo bem? Aqui é a poderosa professora Joana Inês do Colégio Coque Palmas. Meninos, vamos hoje de pré-modernismo. Espera aí, professora, pré-modernismo de novo? Gente, nós já estudamos as características do pré-modernismo. Nós vimos que pré-modernismo não é escola literária, que é um movimento literário, que é um movimento de passagem, um movimento de transição entre o velho e o novo. Vimos dois autores. Quais foram? Euclides da Cunha, com o seu, Os Sertões, que traz, pessoal, a Guerra de Canudos, e vimos também Graça Aranha, em Canaã, que significa terra prometida, em que ele traz o quê? A vinda do imigrante alemão para o Brasil, mais precisamente para o Espírito Santo. Professora, mas se você não vai falar das características, você vai falar a respeito de quê? Eu poderia falar assim, pessoal, Emília. Ou eu poderia falar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que acontece, pessoal, que o Sítio do Pica-Pau Amarelo não foi escrito por esse cara. Como assim, professora? Me ensinaram errado? Espera que eu já explico. Vamos ver de quem eu vou falar, desse cidadão aqui. Grande autor da literatura brasileira, olha, ele é de Taubaté, Monteiro Lobato. Professor, é seu autor preferido? Gente, eu não gosto dele, de verdade. Ele tem contos maravilhosos, maravilhosos. Mas vocês acreditam que ele era abolicionista, mas ele era extremamente preconceituoso? Vocês acreditam, pessoal, que Monteiro Lobato, ele acreditava pertencer a uma raça superior e que a raça inferior, eram os pretos, tá? Então, mas ele é excelente autor. Eu tô falando, eu não gosto dele como Monteiro Lobato. Se ele estivesse aqui hoje, eu daria uma bela de uma esnobada, tá? Mas Monteiro Lobato, pessoal, como autor, tem um conto dele chamado Negrinha, que é maravilhoso. Bugio, há milhares de contos. Agora, pessoal, há um erro grande acerca de Monteiro Lobato. Por quê? Porque as pessoas acham que Monteiro Lobato primeiro detalhe, só escrevia para crianças. Errado. E as pessoas também acham e acreditam piamente, e tem pais que afirmam a seus filhos que Monteiro Lobato foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Grande erro! Monteiro Lobato tinha um avô, o Visconde de Tremembé. E ele ganhou do Visconde, um sítio, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nunca escreveu uma história, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, ele criou personagens e as histórias se passavam no ambiente do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, pessoal, ele acreditava numa sociedade independente, que poderia sobreviver independente de quê? De preconceitos, Quando eu falo de preconceito racial, social, ele acreditava também, pessoal, que as pessoas tinham que trabalhar. Agora, ele era a voz da denúncia. Ele era a voz da denúncia. Vocês acreditam que ele foi convidado a participar da Academia Brasileira de Letras e ele disse não, escreveu um bilhete, agradeceu e falou não. Ah, olha que homem! Atenção aí! Quando nós falamos em Monteiro Lobato, agora, nunca mais. Então, Monteiro Lobato escreveu as Reinações de Narizinho, Visconde, no País da Gramática, escreveu sobre Emília, escreveu as Caçadas de Pedrinho, mas ele nunca escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Agora, gente, Monteiro Lobato, ele cometeu um erro grande. Por quê? Porque ele estava caminhando, ele era um intelectual, talvez o maior intelectual do Brasil. Talvez.
Na minha visão, pessoal, ele foi grandioso, grandioso, tá? Ele percorreu caminhos diversos. Gente, ele era do interior do Brasil. Olha, brotaram, olha, sim, de grandes escritores. Nós temos lá, pessoal, José de Alencar, lá do Ceará. Daí nós temos Graciliano Ramos, de Alagoas. Nós temos Gonçalves Dias, que nasceu numa cidadezinha vizinha a São Luís do Maranhão. E nós temos o nosso amigo Monteiro Lobato, que é de uma cidade linda que eu conheço, que é da cidade do meu amigo Darrié, Taubaté, mas é uma cidade do interior. Ok, pessoal? Mas Monteiro Lobato, então, quando ele estava caminhando, quando ele estava se apropriando de conhecimento, tá? O que acontece? Ele criou um personagem. Que personagem? Ele criou o Jeca Tatu. Gente, os pais, provavelmente os avós de vocês conhecem bem o Jeca Tatu. Meu pai conheceu demais o Jeca Tatu. Meu pai, né? Cinema, na época do meu pai, era para ir assistir ou o Gordo e o Magro ou o Jeca Tatu, né? Então, quando ele cria o Jeca Tatu, por que ele cria? Porque eu já falei para vocês que ele era do interior. E ele então começa a observar que a agricultura estava entrando em falência, mais precisamente a cafeicultura. Então ele resolveu arrumar o quê? Um culpado, tá? Quem, pessoal, ele resolveu como culpado? Quem ele achou? O agricultor, o homem do campo. Então o que ele faz? Ele cria um personagem, um estereótipo de um agricultor. Um estereótipo é um tipo, é um padrão. E quem é que ele cria, pessoal? Para padronizar este escritor. Ele cria o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, na verdade, pessoal, ele criou para fazer uma crítica ao agricultor que ele gostaria, ou que ele queria, né? Ou que ele quis responsabilizar, né? Pelo quê? Pela decadência da cafeicultura. Então ele olhou para aquele homem simples, para aquele homem humilde, desdentado, com uma barriga grande, que levantava pela manhã e que tinha que fazer isso aqui, que tinha que se espreguiçar, que tinha a calça curta e a roupa rasgada e que falava errado, e ele resolveu falar o quê? O Jeca não tem dente porque ele não escova os dentes. O Jeca fala errado porque ele tem preguiça, ele não vai à escola. O Jeca acorda tarde, a terra está sendo consumida pela erosão porque o Jeca acorda tarde. Ele então atribui a esse homem simples toda a decadência da agricultura. Toda a decadência. Então ele cria um estereótipo, tá? E é esse estereótipo, esse homem caricato, é que nós aplaudimos. Nós aplaudimos. E ele cria esse homem onde? Em uma obra chamada Urupês. Urupês, que significa parasita. Como assim? Porque ele, parasita é aquele que suga. Então ele, pessoal, nessa sua criação, ele coloca o quê? O agricultor, sugando tudo que tinha da terra. Sugando-a e abandonando. Por isso o nome da obra, Urupês, parasita, fazendo uma menção ao agricultor, que no caso estava representado pelo Jeca Tatu. Então não dá para esquecer. Bom, só que Monteiro Lobato acorda. E numa fase de amadurecimento, ele cai em si e ele descobre que o Jeca Tatu, que o homem do campo, não tinha culpa de nada. Que ele era mais uma vítima do sistema. Então ele deve ter feito isso aqui, deve ter coçado a cabeça e deve ter pensado: como é que eu vou me redimir? Como é que eu vou me desculpar
com esse homem que ajuda a alimentar o meu país. Então ele cria um outro personagem chamado Zé Brasil. Este personagem, meus amigos, este Zé Brasil foi um pedido de desculpas ao homem do campo. Mas o brasileiro é assim mesmo, ele adora um caricato, ele adora uma caricatura. Então a maior parte de vocês, e também a maior parte dos pais de vocês, e os avós, então nem se falam, nunca ouviram falar do Zé Brasil. Então vejam a genialidade de Monteiro Lobato. Ao escritor Monteiro Lobato, os meus aplausos. Ao homem Monteiro Lobato, é preciso que ele, tomara que ele tenha caído em si antes da sua morte e que ele tenha percebido que somos iguais, que não há uma raça superior. Meninos, é sempre muito bom conversar com vocês sobre literatura. A obra literária, quando eu falo dela ou delas, para mim não é uma aula, é um prazer, é um bate-papo. É como se eu estivesse na varanda da minha casa, lá no meu Paraná, não na minha cidade natal, que é Curitiba, mas lá na minha Maringá, contando para os meus sobrinhos pequenos e eles, de boca aberta, descobrindo pela primeira vez que Monteiro Lobato não escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero agradecê-los novamente, muito, mas muito obrigado por darem a essa velha mestra o privilégio de compartilhar com vocês histórias desses literatos desse grande Brasil afora. Muito, muito obrigada e até uma próxima aula. Beijos da Poderosa.